Fala galera do Fute Resenha, Denis aqui de novo para falar sobre o Vitor Pereira no jogo de ontem contra o Boca Juniors. Bom, sabemos que o Corinthians aí sofre crise aí no DM, né? Tem muitos jogadores no departamento médico do Corinthians, jogadores importantes. Então, o que o Corinthians tinha à disposição de melhor, o Vitor Pereira colocou em campo. Jogar contra o Boca Juniors em La Bombonera não é fácil, ainda mais em Libertadores. Sabemos que tem pressão da torcida, pressão dos próprios jogadores em cima da arbitragem. Tem o peso sim da arbitragem. Sabemos que tem muito árbitro caseiro, ainda mais em Libertadores, e se tratando de Boca Juniors. Porém, o Corinthians foi lá, sabendo que precisava de um empate para levar a decisão para os pênaltis, confiou no Cássio e foi o que aconteceu. O Corinthians jogou se defendendo, não foi pro ataque em nenhum momento, deu apenas um chute a gol, porém, era o que tinha que ser feito. O Corinthians tem muitos desfalques, jogadores importantes que fazem falta. Renato Augusto, jogador experiente de seleção. William, mesma coisa, jogador experiente, jogou na Europa, jogador de seleção. E acabou fazendo com que o Corinthians jogasse esse joguinho feio, se fechando lá atrás. Porém, conseguiu a classificação. Ah, mas o Boca Juniors não é tudo isso. Concordo. Mas o Palmeiras, quando estava abaixo do Atlético Mineiro, o Abel fez a mesma coisa, foi para cima quando precisou, fez o golzinho de empate, foi, foi lá em Minas e saiu com a classificação. E o Corinthians ontem fez a mesma coisa contra o Boca Juniors. Foi lá, precisava de um empate ou de um golzinho, não conseguiu fazer o golzinho, saiu de lá com o empate, foi para os pênaltis e graças ao Cássio saiu com a classificação. O Vitor Pereira começou no Corinthians, veio numa sequência boa de vitórias, jogos de invencibilidade, não perdia, porém não era um time que convencia. O Corinthians estava bem no Campeonato Brasileiro no começo, estava indo bem na Copa do Brasil, foi eliminado do Paulista, porém não estava agradando os torcedores. Não era um jogo que você falava, poxa, o Corinthians vai entrar, vai ganhar fácil, vai jogar bem, vai fazer valer a camisa. Um jogo bonito de se ver. Não, o Corinthians não estava fazendo isso. Estava fazendo os resultados sim, porém não estava jogando bem. Acabou com isso levando a torcida organizada do Corinthians a ir lá falar com o Vitor Pereira, fazer uma cobrança e acabou rendendo algum resultado. O Vitor Pereira acabou entendendo o que é ser Corinthians, o que é treinar um Corinthians. O Corinthians conseguiu vir aí se arrastando na Copa do Brasil. Sabemos que jogou contra a Portuguesa do Rio, não foi um jogo bonito de ser visto também, mas passou. Quando precisou ser exigido num jogo de mata-mata contra o Santos, o Corinthians foi lá, jogou bem, já mudou o ânimo da equipe. O Vitor Pereira entendeu que o Corinthians está evoluindo muito, está sabendo lidar com a falta de jogador, com a falta de entrosamento, porque querendo ou não, toda hora saindo um jogador acaba dificultando o Corinthians. Então o Vitor Pereira tá lidando bem com o que tem na mão. Cada semana um acaba se machucando, é outro time que tem que jogar na semana seguinte, e com essa sequência de jogos fica difícil você conseguir fazer um, um time pegar entrosamento, ainda mais em fase mata-mata agora, que é o momento mais importante que o Corinthians está vivendo. Mas vamos falar agora do jogo de ontem. O Vitor Pereira, com todos os desfalques que tem, foi lá, jogou fechadinho, jogou meio que com 4 zagueiros ali, que o Rafael Ramos não apoiava muito, então ficou o Rafael Ramos, o João Vitor, Raul Gustavo e o Fábio Santos. O Piton jogou um pouquinho mais avançado, mas era um lateral, então quando ele podia ali, ele fechava ali como um quinto homem na zaga do Corinthians. O Vitor Pereira colocou o Cantillo e o Duqueiroz. O Duqueiroz estava voltando de lesão também e não conseguiu o jogo inteiro. Precisou ser substituído. E quando o Vitor Pereira viu que o Boca Juniors estava dominando o meio de campo, ele povoou o meio de campo. Ele colocou o Bruno Melo como um lateral, deixou o Piton como um ponta direita para evitar as subidas do lateral esquerdo do Boca Juniors, que o Boca estava atacando muito no segundo tempo pelo lado direito do Corinthians. Ele usou uma estratégia ali de segurar o Piton na ponta direita do ataque do Corinthians para evitar essas subidas do lateral esquerdo. Colocou o Rony no meio de campo e fechou ali o sistema defensivo com o Bruno Mendes. Praticamente ele liquidou ali com o Boca Juniors,
que o Corinthians conseguiu segurar um pouquinho, dos 30 minutos em diante, o Corinthians conseguiu segurar um pouquinho a bola no meio de campo, fazer um toque de bola, uma triangulação ali. Não, nada de ofensivo, nada criando jogadas para criar alguma chance de gol, mas ficou tocando a bola para evitar sofrer pressão. E acabou dando certo, o Corinthians acabou levando o jogo para a decisão nos pênaltis e o Cássio fez toda a diferença. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. O Vitor Pereira tem evoluído muito no Corinthians. Espero que o Corinthians acabe renovando aí, porque sabemos que ele entende muito de futebol. Pode dar muita alegria ainda ao torcedor corintiano. Pessoal, se inscreve no canal, curte, compartilha. É nóis. Até a próxima.